Fala pessoal, hoje eu quero mostrar algumas situações que aconteceram essa semana no índice futuro e falar sobre o POI, né, fazer um estudo breve aqui sobre o POI, que é um padrão bem legal. E vamos lá, sem mais delongas. Aqui a gente está vendo claramente uma acumulação de Wyckoff. Basicamente, qual que é o nosso principal operacional, né? O mercado está caindo e se ele chega numa região que previamente a gente tinha marcado como uma região de demanda, a gente quer ver uma acumulação de Wyckoff, ou seja, o preço trocando de mãos fracas para mãos fortes para construir uma causa e aí então a gente surfar o efeito que é a tendência de alta, beleza? E o que fazer quando o mercado ele faz isso aqui, ó, chega na nossa região de demanda e ele volta em V, né? Ele fez aqui o primeiro choque, então aqui a gente marcaria a resistência, marcaria aqui o suporte e ia querer ver essa acumulação, só que aí o preço rompe e vai embora, faz a famosa volta em V. Aí a gente não opera, fica chupando o dedo. É isso que a gente vai ver hoje. E já avisando que o Wyckoff fala sobre essa volta em V, né? Que ela inclusive é forte pra caramba. Então vamos direto no livro, ler o trecho que ele fala sobre a volta em V. Tá aqui, ó, no capítulo 22, quando ele fala sobre a fase B, que é a construção da causa. Ou seja, a gente já teve o Automatic Rally, que marca a resistência, e já teve o Selling Climax, que marca o suporte. É essa fase aqui, a fase A, né? É a fase que para a tendência. Então a gente quer ver a fase B, que é essa daqui, ó, a construção da causa, que é quando o preço fica testando em cima, testando embaixo, violando em cima, embaixo, usando pivô para cima, para baixo, construindo a causa, né? Construindo liquidez aqui para os sardinha ficar vendendo, comprando, girando igual um louco aqui. Essa é a fase B. E aí o que ele fala? Após o teste secundário, a gente tem início da fase B, que é isso aqui que eu acabei de falar e tal. Aí fala sobre como a fase B pode ocorrer, e aqui que está interessante, ó. Durante essa fase, o mercado entra em equilíbrio aparente, e é aqui que os grandes players aproveitam para absorver a maior parte dos ativos que desejam acumular ou distribuir, né? Em termos proporcionais, é ideal que a fase B seja mais longa que as fases A e C. Essa é uma diretriz geral, pois embora existam exceções, como em movimentos abruptos do tipo hipodérmico, reversões em formato de V, o mais comum é que essa proporcionalidade temporal seja respeitada. O que ele está dizendo aqui? Geralmente, a gente vai ter isso aqui, vai ter acumulação de Wyckoff. Raramente, em algumas exceções, que a gente vai ter essa volta em V. Se a fase B não tiver duração superior à fase A ou à fase C, isso indica uma certa urgência por parte dos grandes players, que estão absorvendo ou distribuindo posições, o que, por sua vez, dá ainda mais força ao movimento direcional que virá em seguida. Então, o que ele está falando? Se ele não fizer acumulação e, ao invés disso, ao chegar na região de demanda, ele explodir para cima em uma volta em V, isso aqui é ainda mais forte do que uma acumulação, porque isso aqui indica urgência. Então eles nem precisam fazer a troca de mãos aqui, ficar construindo liquidez para acumular contratos. Eles já saem tomando o mercado, comprando e o mercado vem subindo reto com urgência. Então isso aqui indica ainda mais força do que isso aqui. E é aí que a gente entra agora no padrão que aconteceu no índice, que eu fiquei chupando o dedo, que foi um POI pós volta em V. Bora lá? Então a gente está aqui no gráfico do índice futuro e olha o que acontece, pessoal. Eu não vou explicar o contexto aqui para não perder tempo, mas basicamente ele chegou numa região de demanda, né? Teve captura de liquidez aqui e tal. Então a gente observa se ele vai formar uma acumulação para a gente buscar por compras, né? E olha só, uma barra climática de venda, pode ser o Selling Climax, o mercado reage para cima. Então vamos marcar aqui, ó. Selling Climax aqui, né, barra climática, temos um fundo já, beleza, vamos ver se ele rompe algum topo, né, para marcar a reação, ó, tá rompendo um topinho aí, a gente tem agora a reação, a gente já tem um range aqui bem definido para a gente trabalhar uma possível acumulação aqui, beleza, agora é a construção da causa, vamos ver ele violando aí, máxima e mínima, ó, violou máxima, agora ele tem que jogar para baixo, vamos ver aí, e olha o que acontece. O mercado vai embora, ou seja, chegou na nossa região de demanda aqui, vou deixar até a região de demanda marcada, chegou na região de demanda aqui, pô, vamos buscar agora uma acumulação, né? O mercado já não, nem consolida o range, já rompe para cima e vai embora. Agora, olha que legal, galera, que acontece.
Uma configuração em que a gente já cansou de ver. Olha só, aqui a gente já começa a observar. Jogou pra cima, vou até voltar 2 barras aqui, ó. Jogou pra cima e agora jogou pra baixo. Nesse dojizinho aqui. Aí olha o que ele faz. Rompe máxima, ativa um pivô. Ele fez exatamente isso aqui, ó. Jogou pra cima, jogou pra baixo e jogou pra cima, né? Fez um pivôzinho aí, concorda comigo? Olha o que ele faz agora. Ele perde a mínima do pivô. Então ele faz isso aqui, ó. Opa, deixa eu apagar aqui. Ele faz isso aqui, ó. Jogou pra cima, jogou pra baixo, jogou pra cima e jogou pra baixo, perdendo a mínima do pivô. Se daqui ele volta e renova topo, ele cria a nossa região de demanda aqui, ó. Que vem a ser o famoso POI, né? Vamos ver se é isso que acontece em seguida. Renovou máxima. Acabou de renovar máxima. Criar a nossa região de demanda aqui, ó. Já dá pra montar a posição. Só que aí você para e pensa, caraca, olha onde é que o mercado tá. Ele tá muito esticado. Ele pode voltar aqui pra baixo para testar essa região aqui de rompimento e tal, né? E aí o mercado vai embora. Já teria pago aí, ó. Quem pegou o trade aqui, ó. Ó o testezinho na região de demanda, que coisa linda aqui, ó. Tá vendo? Stopzinho ali no fundo de 200 pontos. Tava até salgado. Vamos buscar 600 então. 3 para 1. Olha aí, já tá pagando 700 pontos aqui. 750. Então, basicamente, o que eu quero mostrar com isso aqui, pessoal? É o que o Wyckoff falava. Esse trade aqui do POI em movimento em V é uma excelente oportunidade para a gente não ficar de fora quando o mercado chega numa região que a gente quer comprar, só que ele vai em V, sem fazer acumulação, sem deixar o ponto de entrada da acumulação. Então, se no meio do caminho ele formar um POI, que é uma estrutura de continuidade, vale muito a pena pegar esse trade. Ah, mas está esticado. Mas é justamente o que o Wyckoff fala, isso indica urgência. Mercado, se o mercado está com urgência, por que ele ia voltar aqui para fazer um pullback lá em 61,8%, lá embaixo na região aqui, para depois continuar subindo? Se fosse para fazer isso, ele formava acumulação aqui, né? Mas não, ele está mostrando que tem urgência. Então o POI nesse contexto é incrível. E era isso que eu queria mostrar aí para vocês. Já aproveitando que a gente está falando de POI, eu quero mostrar agora um POI depois de uma acumulação, né? Funcionando como um pullback, quando o mercado está forte e não volta para fazer o bullback, né? Que seria o pullback na linha de cima da acumulação. Aqui fez o que a gente gosta, o mercado estava caindo e aí sim ele formou a nossa acumulação, rompeu para cima e tal. Aqui estava tão forte que ele não fez nenhum spring, né, limpando a liquidez lá embaixo. Ele só fez o LPS e o sinal de força, o que de novo valida mais ainda o POI, porque que nem eu falei, esse contexto quando o mercado vai muito forte assim é urgência, que nem o Wyckoff fala. E o POI é um padrão de continuidade, né? Então, continuidade em movimento com urgência é muito bom pra gente. Aqui, ele não configurou bonitinho o POI. Mas, cara, tem gente que fala que não vale, mas eu considero esse tipo de POI, tá? Dependendo do contexto. Que é quando acontece o POI assim, ó. Ele jogou pra cima, jogou pra baixo, jogou pra cima. E quando ele vem aqui pra baixo, ele não consegue romper o fundo. Ele meio que nivela, então fica só uns pontinhos acima. E aí volta a subir. Mas, cara, dado o contexto, isso aqui, ele já cria essa região aqui, né? Então, aqui pra mim é POI. Se ele perde a mínima, ele desconfigura igual, entendeu? Então, dependendo do contexto, se for forte assim, aqui pra mim já é POI. Mesmo ele não violando a mínima aqui, né? Não fazendo isso aqui, ó. Pra mim, ainda assim, é POI, só aqui. E aí foi o que a gente fez aqui, ó. Deixa eu apagar aqui o estudo. Jogou pra cima, jogou pra baixo nessa barrinha, jogou pra cima, fez o pivô. Aí ele vem com duas barras aqui de venda, um dojizinho pequenininho e ainda joga pra baixo nessa mínima aqui. Quando ele volta pra cima nessa barrona aqui, ele já criou a região de demanda aqui, né? Ele já criou a região de demanda. Olha só, ele já criou, cara. Ah, isso aqui, esse pavio aqui, da maneira que veio, dado o contexto, da forma que veio, isso aqui pra mim já é um POI. Então assim que ele vem testar aqui, testou na barra seguinte, tanto é que você tinha tanta urgência que o cara que não pegou querendo até que ele viesse mais embaixo, ó, ele só testou a linha e já subiu, ó. Pra você ver como é que tava com urgência. Então o stop aqui era de 200 e 190 pontos. Foi embora também, ó, 500, deu mais de 1000 pontos esse trade aí. Então POI
mostrei o POI da volta em V e agora um POI depois da acumulação, né, no movimento que mostra urgência, mostra força, fazendo esse padrão de continuidade muito legal aí que é o POI. Então é isso, galera, foi um estudo rápido aí hoje mostrando o POI, que é um padrão, por uma estratégia muito boa operacional aí no contexto certo. Espero que tenha agregado no operacional de vocês e valeu, tamo junto.